Estamos na cidade de Copenhague, capital da Dinamarca. Fica localizada nas ilhas da Zelândia e Amager, uma das cidades com a maior qualidade de vida do mundo. Fica ao sul da Escandinávia e é daqui que partiram os famosos vikings. Nenhum lugar na Dinamarca fica longe do mar. Abaixo, o famoso Parque Tivoli, um dos mais antigos do mundo. É formada por diversas ilhas, cortada por diversos canais. Esse é o grande canal que divide algumas das ilhas de Copenhague. E aqui é a frente da estação central. E aqui é a Central Station. E aqui é a estação central de Copenhague. Estação ferroviária de Copenhague. Estação central. Daqui partem trens para toda a Europa e suas conexões. E aqui é a frente da estação central. E em frente temos o famoso Parque Tivoli. Embora eu ache que a capital mundial da bike seja a Holanda, aqui tem muita bicicleta. Dizem que a Dinamarca é a capital mundial da bicicleta. Mas a quantidade de bike que eu vi na Holanda é indescritível. E uma coisa inesquecível que tem em toda a Escandinávia é esse cachorro quente. Tem por toda a Escandinávia, em todo lugar tem. É maravilhoso. Não dá para comparar com o cachorro quente que a gente come em nenhum outro lugar. Estando na Escandinávia, você precisa provar o cachorro quente.
E agora vamos conhecer a cidade de Copenhague. A primeira coisa que eu recomendo quando se está numa grande capital é pegar o famoso ônibus vermelho. Além de ser um ônibus aberto, onde você tem os principais pontos turísticos, você ainda escuta no fone de ouvido toda a história de Copenhague em português. O ônibus circula durante todo o dia e você pode parar somente nos pontos de interesse. Edifício da antiga Bolsa de Valores. A arquitetura da cidade preservada é impressionante. Aqui na fonte da mitologia nórdica, depois vou contar detalhes sobre essa fonte. Gefn. Sempre recomendo uma volta completa na cidade com o ônibus vermelho. Só depois começo a parar. E aqui no porto de Copenhague é onde temos um dos maiores símbolos da cidade de Copenhague, a famosa Pequena Sereia, dos contos infantis de Hans Christian Andersen. É um dos pontos turísticos mais fotografados de Copenhague. Hans Christian Andersen, um dos maiores escritores de contos infantis da Dinamarca. A arquitetura clássica e a moderna numa mesma rua. Aqui um antigo alojamento do século XVII para os marinheiros, construído pelo rei Cristiano IV. Nesta época, o rei Cristiano IV, além de ser o rei da Dinamarca, também era o rei da Noruega. That was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep. Esse é o Palladius, um teatro totalmente colorido. Lindo prédio. A antiga Bolsa de Valores, com sua torre, onde tentaram fazer crocodilos ou dragões. Até hoje não se sabe. Esse é o clássico daqui, as casinhas coloridas. Um outro passeio altamente recomendado aqui é o City Tour pelos canais. Dessa forma você conhece a cidade pela água. Estamos num dia completamente atípico na Dinamarca. 30 graus hoje. Os dinamarqueses estão todos dentro de casa se escondendo desse calor.
Estamos em pleno período de férias dos europeus. O cruzeiro de barco pelos canais é muito parecido com o passeio do ônibus. No mapa podemos ver, em vermelho é o trajeto do ônibus, e em azul o trajeto do barco. Capitão, E você também pode parar em todos os pontos turísticos e descer. Recomendo também. É um ponto de vista totalmente diferente do ônibus. Esse é o moderníssimo teatro de óperas e balé de Copenhague. Teatro de óperas. Museu da Marinha Dinamarquesa. A Pequena Sereia. E ali foi o ponto da Pequena Sereia, um dos pontos mais famosos e mais fotografados de Copenhague. Lá na frente, a Igreja de Mármore. Em um país próximo ao Polo Norte, toda oportunidade de sol eles aproveitam. Essa é a praia dos dinamarqueses.
Olha esse trânsito de bicicleta. Dinamarca, capital mundial da bicicleta. Aqui eu me sinto em casa. Muitos desses barcos, na verdade, são residências. Lembrando que o nosso barco não é a combustão, é um barco elétrico, extremamente silencioso. Aliás, aqui na Dinamarca, quase todos os carros que eu pude ver são elétricos. Motos e motorhomes ainda são a motor a combustão. Até os ônibus são elétricos. Muitos bares e restaurantes nas margens. E aqui a bebida alcoólica, principalmente a cerveja, é bem cara. E tem um dos melhores índices de qualidade de vida do mundo. Novamente, o antigo e o moderno, lado a lado. Uma ponte simbolizando o mastro dos navios, dos antigos veleiros. Tudo aqui remete ao mar e a história da Dinamarca com os grandes navegantes da antiguidade, tendo nos vikings seus maiores e mais famosos representantes. Novamente, muito desses grandes barcos são residência. Eu vi muito isso na Holanda, principalmente. Eles navegam, ancoram e moram na cidade, dentro do barco. Esses são verdadeiros cidadãos do mundo. Outro grande barco que é uma moradia. E aqui os fundos do Palácio Real de Copenhague, onde mora a família real.
aqui um grande museu de arte. À frente do Palácio Real, e a antiga Bolsa de Valores. Retornando ao centro histórico. Fim do passeio. Chegando ao destino. Foi inesquecível. Recomendo esse passeio. Agora vamos caminhar pelo centro histórico e pelas margens dos principais canais. As cervejarias são no próprio barco. E esse é o verão aqui na Escandinávia. Surpreendentemente, hoje está 30 graus durante o dia. À noite costuma cair a 10 graus. Segundo dizem, faz tempo que não faz um verão como este por aqui. E eles sabem aproveitar o verão. E ali é a torre, onde o arquiteto tentou fazer crocodilos ou dragões. Na verdade, ninguém sabe. E aí, se parece mais com um crocodilo ou dragão? E esse é o Palácio de Christiansborg. É o palácio onde vive a família real. Palácio de Christiansborg. Este é um parque inusitado, Red Dant Folk Park. Até isso tem por aqui. Folk Parks. Um museu praticamente só de esculturas, Cliptoteca. E aqui uma praça de shows conhecida como circos. E agora vamos conhecer os jardins do Parque Tivoli, o segundo parque mais antigo do mundo.
E aí deve rolar alguma coisa japonesa, ou chinesa, ou coreana. Na verdade, esse jardim é de esculturas, é maravilhoso. Esse é um lugar imperdível em Copenhague. E aqui é uma cervejaria dentro do parque. Uma área livre. E aqui uma área exclusiva para shows. Uma churrascaria chamada Gasoline Grill. Grill de gasolina. E aqui a área para show. Esse é conhecido como chapéu mexicano. Esse é como se fosse um carrossel, só que com navios piratas viking. Esse gira e vira de ponta cabeça. Impressionante, gira e vira de ponta cabeça. E aqui a famosa montanha russa. O nome dela é Demônio.
Imagine um carrinho de bate-bate, só que de barco. Ai, não sei se tem muita graça. Famoso carrossel. Esse carrossel tem girafa, camelo, cavalo, carruagem, elefante e um cavalo. E esse foi o famoso Parque Tivoli, lugar imperdível aqui em Copenhague também. Os jardins são lindos, mas obviamente só no verão. O inverno aqui é muito frio. Parque Tivoli, o segundo mais antigo do mundo. Marina e Porto de Copenhague. É daqui que saem os navios para Noruega, Suécia e Finlândia. Também saem para Alemanha e Holanda. A famosa Pequena Sereia, a Pequena Sereia, a Pequena Sereia, dos contos infantis de Hans Christian Andersen. E aqui é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. A foto da Pequena Sereia é uma dos pontos turísticos mais fotografados de toda a Copenhague.
e se tornou o símbolo da cidade de Copenhague. E este é o porto onde fica a Pequena Sereia. E no porto, um monumento feito de canhões e balas de canhões. Um monumento às guerras. Provavelmente às guerras navais, que eram travadas com esses canhões. E ali os navios e o Museu da Marinha. Restaurante com as bikes. E no final do porto, a imagem da verdadeira Pequena Sereia. Que na verdade as sereias eram más. Elas matavam os marinheiros. E agora um sobrevoo de 360 graus na região norte de Copenhague. Do alto podemos apreciar a arquitetura de Copenhague, o antigo e o moderno convivendo juntos. É lindo. A região que dá para o mar aberto. Do outro lado a Suécia e a Finlândia. Gefjon, uma semideusa da mitologia nórdica, morava num dos palácios de Odin. Odin, conhecido como pai de todos, pai de Thor e outros deuses nórdicos. Gefjon era uma das atendentes de Frigga, esposa do deus Odin. Certa vez ela dormiu com Gifi, que era rei da Suécia, e recebeu dele a terra que pudesse arar num dia inteiro. Ela reuniu 4 enormes touros, que eram seus filhos, com quem tinha tido com um gigante, e no período estabelecido arou grande parte do território do rei da Suécia. Essa área foi arrastada para o mar pelos 4 touros, formando o que hoje é a ilha da Zelândia. O buraco deixado nas terras do rei logo foi preenchido com água, tornando-se o atual Lago Mälaren. Lago Mälaren, que faz comunicação com o Mar Báltico. E assim nasceu a ilha da Zelândia. Gefjon é a mãe da ilha da Zelândia. E essa é a história da deusa Gefjon, criadora da ilha da Zelândia. Igreja Anglicana de St. Albans. Igreja Anglicana de St. Albans, infelizmente fechada.
E aqui nós estamos entrando agora numa ilha que na verdade foi uma fortificação militar, com um grande fosso em torno, uma única entrada. Vamos lá. E esta é a vista aérea do lugar. E ali é a igreja anglicana. E ali é a entrada da fortaleza. Monumento em frente à fortaleza. Forte Castelet, de 1663. Essas antigas fortificações tinham o formato de estrela, o que facilitava muito a defesa e o ataque contra inimigos vindos pelo mar. Desde 1663, funciona até hoje como quartel. E por ser uma área militar, não pude voar com meu drone sobre ela. Alguns edifícios são mais recentes, 1725. Aqui é uma segunda porta do Castelet. E aqui é o fosso que circunda toda a fortificação. Uma das portas da fortificação. Hoje um ponto turístico muito rico em vida. Um dos canhões que protegiam a fortificação. Esse é um dos canhões originais. O fosso e a cidade de Copenhague, logo atrás.
E aqui um moinho com nítida influência holandesa. E daqui dá para ver quase todo o complexo, abaixo do nível, bem abaixo do nível, de forma que de fora o inimigo não consegue ver onde estão as instalações militares. Pós invenção do avião e dos drones, isso acabou. Hoje, se você quiser defesa militar, tem que construir bunkers embaixo da terra. O único jeito de se esconder. Ou seja, até a Primeira Grande Guerra Mundial, a única forma de defesa era esta: um grande muro de pedras, cercado por um fosso de água, num nível bem mais alto que da cidade. Isso foi até a Primeira Guerra Mundial. Após a invenção do avião, tudo isso mudou. Afinal, o avião vem por cima. Não tem como se defender de algo que vem por cima. E agora estamos saindo da fortificação aqui em Copenhague. E agora a cerimônia da troca da guarda. E esta foi a cerimônia da troca da guarda. Na verdade, hoje eles se comunicam por rádio o tempo todo. Saímos da fortaleza. Aqui é o antigo alojamento da Marinha do século XVII, construído pelo rei Cristiano IV. Aqui provavelmente é o Atlas da mitologia segurando o mundo. E aqui é uns prédios clássicos, construído para os marinheiros dinamarqueses. E esse é um bairro que foi construído especificamente para abrigar os marinheiros e acabou se formando um bairro completo, todas pintadas da mesma cor. E é incrível como muda o clima na Dinamarca. De céu aberto, sol, para chuva em minutos.
E esse foi o rei de 1588 a 1648. Um dos reis mais queridos da Dinamarca até hoje, Rei Cristiano IV. Rei da Dinamarca e da Noruega, ou dano-norueguês, Rei Cristiano IV. E aqui é a estação ferroviária, próximo ao bairro onde fica a Pequena Sereia. Aqui é uma estação periférica, próxima à Pequena Sereia. Próximo ao bairro onde fica a Pequena Sereia, próximo aos Jardins do Rei. E aqui é onde fica o Palácio do Rei. E aqui é a Embaixada Americana, a Embaixada dos Estados Unidos em Copenhague. E aqui a Embaixada Brasileira em Copenhague, Dinamarca. E esse é o chamado Parque do Rei. Muita alga. Muitos cisnes. Estamos no Jardim Botânico, o jardim que serve ao Museu de Artes daqui, dentro do Jardim Botânico de Copenhague. E esse é o museu de arte mais importante. Aqui é a frente do museu, lá eram os fundos. Museu de História Natural. Vai ter uma exposição em fevereiro de 2023 só sobre os Neandertais, muito próximo ao Jardim do Rei. Aqui sim, os Jardins do Rei. Eu havia me perdido. Aquilo que eu chamei de Jardim do Rei não era. Jardim do Rei, 1672.
muitos peixes. Jardins do Rei, atrás do palácio. Jardins do Palácio de Rosenborg. Se algum dia alguém quer dizer que tem um belo quintal, é porque nunca foi rei, né? Todos os reis tinham o melhor quintal que podia ter. Olha o tamanho desse jardim. Palácio de Rosenborg. Jardins do Palácio de Rosenborg. Um menino tomando vinho direto da ânfora. Essa é uma estátua linda. Ah, não é um menino. Fauna da mitologia. Ele tem cascos no pé. Esse é o Bisted's Park. Agora sim, um ser humano. O outro era um fauno. Realmente tem muitos parques aqui. A qualidade de vida aqui na Dinamarca é impressionante. E aqui aparentemente representando a família. E essa é a estátua de Hermes. Esse é o formato natural das árvores na Dinamarca. Resistem ao inverno e ao verão. E incrivelmente começou a chover. Hoje já fez sol, nuvem, calor, frio e agora chuva. Isso é a Dinamarca. Hans Christian Hasted, 1851. Toda cidade grande tem o seu Hard Rock. Aqui é o Hard Rock Café Copenhague, Dinamarca. Inacreditável, estava chovendo até agora. Eu entrei no Hard Rock Café e saí com esse sol. Só na Escandinávia. Inacreditável, inacreditável.
E nesse prédio da esquerda, Hard Rock Café, Copenhague. É muita bicicleta por aqui. Capital mundial da bicicleta. E aqui não entra bicicleta, ainda bem que não aluguei hoje. Cristiânia. É incrível como eles têm parques na cidade inteira. Realmente a qualidade de vida aqui é outro padrão. E essa é a igreja de São Salvador. Vamos subir nela agora. Dizem que são 900 degraus até o topo, mas que a vista compensa. Vamos lá. E aqui o relógio da torre. E aqui os sinos da torre. Os órgãos também ficam na torre. E esta já é a parte externa, a escada que dá para ver da rua. Desta vez não precisei do drone. Olha que altura, é alto. Daqui temos uma visão 360 graus de toda Copenhague. Diversos cartazes para facilitar a localização dos pontos turísticos. E esta é a vista da igreja de São Salvador.
Hoje eu não precisei do drone. É alto. Usinas eólicas lá na frente e o oceano. Isso é Dinamarca, cidade de Copenhague. Todas as construções seguem o mesmo padrão, com uma área central de ventilação e iluminação, uma área central privativa somente dos moradores. Todos os quarteirões são da mesma forma, uma forma antiga de construção que resiste ao tempo, afinal funciona tanto para o calor quanto para os invernos rigorosos da Dinamarca. E essa é a entrada e a saída. Não é para idosos, não tem jeito. Eu subi aí com bastante dificuldade. Vamos embora. Já desci do topo. Lá na frente o Parque Tivoli, a Central Station e o hotel onde eu estou. Estamos muito próximos ao centro histórico. E aqui os sinos. E aqui mais um sino. E Igreja de São Salvador. E agora vamos conhecer a famosa Cristiânia. Estamos no bairro Cristiânia. E aqui não é muito diferente. Esse é um dos lugares onde a maconha é totalmente liberada. E aqui é a entrada para Cristiânia. Era um antigo quartel do exército que foi invadido por hippies em 1971 e funciona até hoje como uma área livre. Aqui, maconha e outras drogas leves são comercializadas normalmente. E a Regina quase foi atropelada por uma bicicleta para variar. Como é distraída. Aqui é o bairro de Cristiânia. Fui seguindo o mapinha até chegar ao lado da igreja de São Salvador. Aqui é a entrada. Se bem que o histórico daqui não é muito bom. A polícia registra um dos locais mais violentos da cidade de Copenhague. Um mapa na parede para ver se o pessoal aqui não se perde. O lugar é lindo e era uma antiga acomodação do exército. Era um quartel militar. Uma vez abandonado, foi invadido. Hoje virou um ponto turístico. Regina está servindo aqui algumas bebidinhas. Ah, ela falou que é o Rolling Stones.
E achamos a bandeira do Brasil aqui também. E aqui eles formaram uma comunidade. Aqui é onde eles vivem, fumam, vivem escondidos, cada um na sua casinha, cada um no seu mundo. Interessante. Tudo aqui e quase tudo aqui é proibido filmar e fotografar. Quando eles veem uma câmera, na hora eles apontam e pedem para desligar. Menos aqui. Aqui tem até uma placa escrito foto ok. Ainda esperando pela legalização da cannabis. Lembrando que a cannabis não está liberada, não está legalizada. Existe um acordo entre o bairro de Cristiânia e a cidade de Copenhague. Após vários conflitos, decidiu-se por essa liberalização exclusivamente dentro dos muros de Cristiânia. Portanto, é mentira que na Dinamarca a maconha é liberada. Em toda a cidade não é liberada, só dentro do bairro de Cristiânia. Olha onde puseram uma moto clássica. Me parece uma moto alemã da Segunda Guerra Mundial. Aqui seria uma Cracolândia de luxo e a favela organizada da Escandinávia. E tudo aqui eram casas da época do quartel, que foram tomadas em 1971, o que eles chamavam de hippies. Mais uma construção original da época do quartel. E esses são os fundos do bairro Cristiânia. Até imagino por onde chegam as drogas. Não é difícil adivinhar. E esse é o muro externo do antigo quartel que foi invadido, onde se formou hoje o Christiania Freetown, ou Cidade Livre. Aqui a polícia não entra e é administrado por pessoas da própria comunidade. Torre da Igreja de São Salvador e o bairro de Cristiânia, aquela região verde, e o parque eólico ao fundo.
Novamente a ponte exclusiva para bike. E essa é uma das muitas pontes exclusivas para bike e pedestre. No verão em Copenhague, todos na água. 30 graus aqui hoje. Chegando mais um fim de tarde. Esse é o maior pedalinho que eu já vi. Inacreditável! Do nada abre a ponte para a passagem de algum navio. E realmente era um navio. Ali está o navio e aqui está a ponte fechando novamente. Isso é a Dinamarca, isso é Copenhague.
E este é mais um daqueles barcos que são moradia. Muitas marinas pelo caminho. E agora é a hora dos bares. É o início da noite de Copenhague. Finalizando mais uma noite inesquecível. Copenhague, Dinamarca.